galera, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, se Deus quiser. E eu queria bater um papo com você hoje, um papo reto, sem frescura, sobre sem filtro. Sem filtro, Denis? Sim, sem filtro. Sabe, a resposta certa para aquela pergunta que você tem, sem enrolação, sem muito mimimi, é isso que você vai encontrar aqui. E a primeira coisa que não pode ter filtro, e eu queria falar sobre isso hoje com você, é o nosso relacionamento com Deus. Não pode existir filtro entre você e Deus. Muita gente cria complexas coisas para ter um relacionamento com Deus e adivinha só, não precisa de nada disso. Pelo contrário, o relacionamento com Deus não é um bicho de 7 cabeças. Você já parou para pensar que a gente mesmo cria dificuldades para ter esse relacionamento íntimo com Deus? Muitas vezes nós mesmos criamos várias barreiras em nossas próprias vidas. E por termos esse mau costume, queremos levar isso para o nosso relacionamento com Deus. A gente fala assim, eu estou estagnado, eu estou afastado, eu estou longe de Deus. Deus não me escuta, Ele não escuta as minhas orações. Mas a minha pergunta para você é, você está fazendo algo para crescer ou você só está criando filtros entre você e Deus? Você tem se dedicado à sua oração ou você está criando filtros para a sua oração? Gente, oração é algo muito simples. Nós que gostamos de complicar. Você percebe isso, sabe? Sendo bem direto e batendo um papo bem reto aqui com você. Quando lá na sua igreja, ou lá no seu ministério, seja lá onde você está, a gente pede para alguém orar. E a pessoa começa criando assim algo que nem ela mesma entende. Ela começa a puxar palavras do vocabulário que a gente até estranha e fica pensando, nossa, o fulano nem fala assim. Excelentíssimo Senhor, Altíssimo. Mas será que precisa de esse tipo de coisa na sua oração? Muitas vezes a gente se espanta quando ouve um Oi Jesus, Pai querido, ou Oi Deus. Eu costumo falar Oi Jesus. E essa é uma das minhas orações mais sinceras. O problema é que nós gostamos de criar filtros. E gente, a sua oração não precisa ser dessa forma. Você pode simplesmente chegar e falar Oi Jesus, estou aqui para conversar contigo, para bater um papo. Sim, Jesus é essa pessoa real e nós criamos filtros nos distanciando. Você não precisa disso. Pai, paizinho, da forma que você quiser fazer. Não crie filtros na sua oração. Gente, a gente tem o costume de ficar repetindo. Cara, ele está te escutando, ele é uma pessoa real, é uma conversa, assim como eu estou falando agora para você. Oi Jesus, ou Pai querido, eu não estou querendo botar o nome que você deve chamar Deus, não, você chama da forma que você se sentir à vontade. Isso é um relacionamento de verdade. Deus e você é algo simples, não existe isso de essa barreira entre eu e Deus, não, você liga a oração, Oi Jesus, ele já está lá lhe escutando. Você não precisa enrolar. Como eu falei, quando alguém vai orar em público, ele costuma fazer uma oração diferente da que ele costuma fazer lá no quarto dele. Você não precisa criar esse filtro, muito menos essa barreira. O que você precisa criar chama-se investimento na sua intimidade com Deus. A ponto de você simplesmente chegar lá no seu quarto e falar, Jesus, eu pequei. Jesus, eu preciso de ajuda. Jesus, me ajuda. Algumas vezes, em algumas pregações, eu costumo falar JC. E as pessoas ficam me olhando assim. Ué, o Denis está chamando Jesus de JC. Sim, Jesus Cristo. Simples, simples, simples. Eu costumo escrever minhas orações. E eu não fico enrolando. Gente, intimidade não se finge. Nisso de criar filtros, de criar barreiras, nós acabamos tentando fingir algo que não existe. E não é isso que Jesus quer.
Você precisa criar esse relacionamento com Ele. Você chamar o seu pai de paizinho é algo íntimo. Não é algo que você simplesmente acorda no dia pro outro e começa a chamá-lo de paizinho. A, a Camila chama o pai e o pai chama a Camila de pássaro. É algo íntimo deles. Nós não conseguimos fingir intimidade. Crie o hábito. Primeiro, tire os filtros da sua oração. Fale com ele abertamente. Dedique-se em ir mais fundo com Deus, em simplesmente abrir seu coração e poder falar. Muitas vezes eu pensei que para ter intimidade com Deus ou ter intimidade com Deus se tratava de uma resposta rápida de oração. Que minhas orações, quando fossem respondidas, era porque eu tinha intimidade com Deus. Mas não é bem assim. Nós, muitas vezes, vivemos o silêncio das nossas orações. Nós vivemos aquele momento onde nós pedimos e Deus simplesmente não responde. Mas é nesse momento que você costuma parar de orar. Eu sei, isso já aconteceu comigo. Poxa, Deus não está respondendo. Deus não está me ouvindo. As minhas orações não estão passando do teto. Esse é um erro fatal. Nós estamos criando um filtro da falta de fé. Sabe, é nesses momentos onde Deus está em silêncio. É nesses momentos onde você parece estar sozinho num deserto. É onde Ele mais trabalha na sua vida. Por isso, não pare de orar. Não pare de orar. Eu, nos momentos mais difíceis da minha vida, orei a Deus e pedi para Ele curar o meu pai. Falei, Deus, cura meu pai, Tu é o suficiente para mim, eu creio que seja para ele. Se quiser, faça esse milagre. Só que Deus disse não. E meu pai morreu. E aquele silêncio, um hiato profundo. Só eu e Deus. Eu cheguei a pensar, o que eu fiz? Deus fala comigo. Mas naquele momento Deus quis o silêncio. Deus disse não. E muitas vezes a gente não entende o não. Sabe por quê? Porque nós temos uma fé pequena. Nós queremos que Deus responda para provar que temos uma fé grande ao ponto de simplesmente falarmos e Ele agir. Mas não é assim que funciona. E nós colocamos um filtro em Deus, dizendo que Ele só é poderoso se Ele agir da forma que nós queremos. Mas aí que a gente se engana completamente. Deus, por Ele ser poderoso, por Ele ser amor, por Ele ser misericordioso, muitas vezes Ele nos poupa dos nossos próprios pedidos. Daquilo que a gente pede tanto sem entender como nós seríamos com aquilo que nós estamos pedindo. E por muitas vezes nós não entendemos o não. E nós usamos a nossa fé como um filtro para tapar o agir de Deus. Nós muitas vezes queremos de verdade algo, mas nós não temos a fé suficiente para aquilo. Porque a gente não entende o não de Deus. Sabe um outro filtro que a gente cria? E a gente passa a entender as coisas conforme a gente está querendo. Muitas vezes é assim. Nós criamos um filtro da palavra. Mas como, Deus? A palavra é luz, a palavra é vida, a palavra é lâmpada. Sim, mas só quando a gente quer. Quando a gente está buscando algo de Deus, a gente só quer ler os versículos que a gente acha que Deus vai fazer. A gente só lê aquilo que a gente quer ler. Nós queremos filtro, botamos Deus novamente numa caixinha onde Ele me atende, Ele é top. Quando Ele não me atende, Ele é injusto, Ele é mau. Gente, os heróis da fé, muitos deles foram testados e muitos deles não viram aquilo em vida. Somente depois, Elias, Moisés puderam contemplar aquilo tudo que eles tanto queriam. E você? E eu? Será que nós temos vivido conforme a Bíblia diz? Ou nós temos criado filtros? Onde Deus é uma pessoa distante, onde Deus é uma pessoa que só vai me atender se eu for bonzinho, só vai me atender se eu fizer tudo que
eu tenho para fazer. Sabe? Estudando, lendo, sendo intencional na nossa meditação, no nosso estudo bíblico, você vai entender uma das coisas mais difíceis da vida: o silêncio de Deus. Aquilo que eu falei ainda há pouco fica mais fácil quando você entende a verdadeira vontade dele na sua vida. E muitas vezes nós esquecemos que o cérebro precisa ser exercitado, ele é um músculo. Isso, quando exercitado de uma forma bíblica, de uma forma verdadeira, você passa a entender as coisas. E uma das coisas que você entende logo é que para ter um relacionamento verdadeiro com Deus, você não precisa fingir, você precisa ser. Você precisa exercitar a sua fé. Você precisa de uma vida de oração, uma vida dedicada à palavra de Deus. Muitas vezes eu não entendia alguns versículos e eu ficava me auto-sabotando com aquilo. Eu falei, hoje não, hoje eu vou procurar o que Deus quer me dizer com esse versículo. E naquelas meditações onde muitas vezes eu não entendia, procurava outros versículos e eu fui tirando aqueles filtros que eu mesmo tirava. E sabe, uma vida sem filtro com Deus, uma vida verdadeira, vai te levar num lugar bem longe. Muitas vezes nós não entendemos, mas a culpa é nossa, por criar filtro onde não deveria existir, por criar barreiras aonde só deveria haver uma paixão radical por Jesus. Que hoje você possa decidir tirar todos os filtros que você está criando na sua vida, no seu relacionamento com Deus. Que você decida ir mais fundo, até que nada mais importe. É tudo ou nada, que você verdadeiramente tire tudo que lhe atrapalha com Deus. Não deve haver nada entre você e Deus. O único filtro que deve existir é o da santidade. Aonde ser santo, buscar agradar a Deus, filtre todas as coisas ruins da sua vida. E olha, você vai colher coisas maravilhosas na sua vida. Sabe? Não crie filtros aonde não existe. Pare de enrolar. Você sabe que precisa mudar. Eu espero que você tome decisões. E quando você estiver na dúvida sobre os filtros da sua vida, veja o exemplo dos nossos heróis da fé. Você vai ver homens dedicados à sua oração, homens que buscavam a Deus de todo o seu coração e alcançaram aquilo que Deus tinha para a vida deles. Que hoje você ore e peça a Deus algo íntimo, profundo e sem filtro com Ele, onde isso é possível achar na sua palavra e numa vida de oração. Que Deus abençoe você e que você viva uma vida sem filtros com Deus. Até a próxima. Santo Deus, exaltado és, Senhor, reina sobre mim.